dia, gente. Eu vim falar um pouquinho de ergonomia e educação. Tinha um capítulo do livro que falava um pouquinho das perspectivas reichianas da educação e como que o Reich relacionava a ergonomia com esse tema. Me interessei por esse tema, primeiramente, porque eu sou educadora, eu sou professora há muitos anos. Durante toda a minha vida profissional, eu trabalhei em escola, em diferentes áreas. Então, eu já fui professora regente, aquela professora de turma, de criança. Atualmente, eu sou professora de teatro. Então, eu nunca saí da escola, na verdade. Eu terminei a faculdade, já fui trabalhar como professora. Trabalhei em outros contextos educacionais também, contextos mais informais. E uma coisa que eu observo, que eu queria trazer, primeiramente, é que no ambiente educacional, na escola, ninguém sabe quem é Reich. Ele é conhecido na área da saúde por suas contribuições, mas as contribuições que ele trouxe para a educação, elas não são mencionadas, não se faz muito esse diálogo de energia e educação. Até se fala sobre o corpo, tem material sobre o corpo da criança, o corpo do adolescente, a importância de olhar o corpo na educação, no processo educativo, mas não com essa linha do fluxo energético ou de evitar certas cristalizações. E por isso que eu resolvi trazer essa temática para a gente conversar um pouquinho. Eu também não trouxe slides. E para iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos, porque eu acho que é legal a gente partir dessa reflexão, Cada um pensa e guarda em algum lugarzinho, a resposta. Para você, o que é educação? É um conceito muito amplo, É amplo e é infindável. Eu acho que se a gente for debater só isso, nem falar de Reich, só vamos falar sobre o que é educação, a gente fica aqui até meio-dia. Porque vai para espirra, para muitos lugares. Então, eu posso pensar na educação na escola, eu posso pensar na educação com meu filho, que está aqui do lado brincando, eu posso pensar no que é uma criança ou um adolescente bem educado, o que é mal educado? Qual o comportamento que eu julgo? Pode ser? Mal educado é quem não obedece as coisas, ele disse, E inevitavelmente, a gente vai visitar a nossa experiência como educando, Quando eu fui educada lá, enquanto criança, enquanto adolescente, como foi? Como eu fui educada? Pelos meus pais, pelos meus professores. Então, pensando nisso, o que é educação para mim? Daí, dependendo da sua experiência, você vai lá para as pedagogias, vai para o Paulo Freire, ou não, se você tem experiência, não tem experiência como criança, só é tio de alguém, só conhece, de outra maneira. Você vai para essa experiência. Ok. A partir disso, eu vou trazer um pouquinho das ideias do Reich, Quando eu estava estudando mais a fundo as ideias do Reich vinculadas à educação, porque o Hackness, na obra dele, ele fala um pouquinho, ele dá uma pincelada, assim, de ergonomia e educação, é um capitulozinho. E daí eu peguei esse trecho e fui mais a fundo. Achei um artigo bem interessante, que é um levantamento bibliográfico sobre todos os artigos que existem na área de educação e Reich. Então, foi bem legal, assim, foi um material, peguei com tudo. Posso passar, Gabi, se você quiser, porque o intuito desse material foi esse levantamento bibliográfico, tem bastante coisa. E, claro que não poderia deixar de visitar o Paulo Albertini, E vou me utilizar de um artigo dele, que se chama A Sexualidade e o Processo Educativo, uma análise inspirada no referencial reichiano, que está nesse livro aqui, Sexualidade na Escola, que a Ellen gentilmente me emprestou, e eu gostei tanto que até comprei um para mim.
E eu gostei muito de como o Albertini abordou essas ideias do Reich na educação, porque ele agrupou elas em 3 grandes grupos, de acordo com o percurso histórico do Reich, dos artigos que ele foi desenvolvendo, da produção dele. Ele agrupou em três momentos. E intitulou também, e daí ele explica nesse texto, né, sobre esses 3 pontos, e eu acho que fica de uma maneira mais clara. O primeiro ponto, ele intitula A Busca do Possível Dentro do Impossível. Achei super poético também. Em que ele fala que o Reich, ele vai contra... Oi. Depois eu ajudo, tá bom? Ele vai contra, né, a perspectiva do Freud, que acreditava que a neurose era quase que inevitável, que pouco se podia fazer para prevenir a neurose. Então, o Reich, nesse momento, diz que não, que com um olhar mais cuidadoso na infância e na adolescência, a gente pode, sim, prevenir certas neuroses. Para o Reich, a boa educação é uma educação que coloca limites sem inibir a vida pulsional da criança. Então, o Reich levando a bandeira da gente cuidar da pulsação da vida pulsional, né, e da fluidez da energia orgânica por si na criança. Como? Né? Equilibrando. Então, não seria nem tolher muito e nem liberar geral. Então, a gente precisaria colocar limites sem inibir. E o erro seria um exagero na prática educativa, práticas excessivamente controladoras que acabariam por tolher a expressividade da criança. Então, o primeiro ponto que ele coloca. No decorrer da década de 20, ele traz outra discussão que o Albertini intitula como educação e a autorregulação. O Reich afirma que todos nós temos uma competência biológica e criativa de autorregulação na nossa própria vida. Então, se a gente tem esse potencial criativo interno, né, a educação ela deve apenas propiciar condições para que esse potencial seja exercido na sua plenitude. Então, seria basicamente evitar que a ação educativa crie dificuldades desnecessárias, que não precisariam, né? É como se a gente já tivesse ali, né, a faca e o queijo na mão por nós mesmos. O nosso corpo ele vai em busca da autorregulação, ele vai em busca da cura, e às vezes a gente fica querendo colocar muitos elementos e acaba prejudicando esse desenvolvimento. Só um minutinho. Desculpe. E por fim, né, mais tarde, o Reich traz um outro tema, que o Albertini intitula de medidas educacionais terapêuticas, e que ele coloca que o desenvolvimento da autopercepção do ser humano, quando o ser humano passou a se perceber enquanto ser humano, ele foi se afastando aos poucos das suas funções biológicas primárias de autorregulação, né? E isso proporcionou um afastamento da sua natureza sábia, sabe? Aquela intuição, aquela percepção, né? Nossa, estou sentindo aqui. Então, a gente foi se afastando, porque essa percepção que a gente foi desenvolvendo, ela não foi... eu não falo da autopercepção do autoconhecimento, mas de se perceber como homem num outro lugar, como se a gente estivesse distante da natureza, né? Que é o modo como a sociedade se enxerga, né? O homem e a natureza como coisas separadas. Por isso que as coisas estão como estão. Então, o Reich diz que isso também, né, nos afastou da nossa intuição, da nossa natureza sábia. O Reich fala muito também do bom estado emocional do educador para que tudo isso seja possível, né? Porque, basicamente, a gente está falando aqui das mediações na educação, né? Então, eu falo de condições para uma boa educação se desenvolver, e eu estou partindo de um lugar onde eu tenho um mediador, né, na educação. Então, pensando nisso, né, pensando no educador, e agora trazendo um pouco mais para a função da escola, para a escola, porque, né, para a gente não ampliar tanto e falar de contextos diferentes, onde as coisas
né, podem funcionar de maneiras diferentes. Na minha casa, com o meu filho, as coisas funcionam diferentes do que com os meus alunos. Então, para a gente não ampliar tanto, eu vou pegar e me ater à escola, à função social da escola. Outra perguntinha para fazer e colocar em algum lugarzinho, né? Qual a função social da escola para vocês? Vai também da minha experiência que eu tive com a escola, vai também das minhas leituras sobre a educação, né, na sociedade. E, evidentemente, vai também, né, do que eu acredito, politicamente até mesmo, porque uma educação dominante, por uma educação dominante, a função social da escola é uma, né? Ela privilegia alguns grupos. Por uma educação que está a serviço do bem social, a função social da escola é outra, né? E pensando nisso, na escola, eu trago uma experiência, né, de uma conversa que eu tive quando eu comecei a lecionar, que eu era professora de uma turma, aquela turma do barulho, né? Por favor. Que era aquela turma bem, que tinha muitas questões e com alunos e com pais e tal. E daí um dia eu conversei com uma professora, amiga minha, que era mais velha, bem experiente, assim, já tinha sido coordenadora, e eu falei, meu Deus, Cindy, eu tô cansada. Todo dia um problema para resolver. Todo dia. É na sala, é na aula de matemática, é na fila do lanche, é no banheiro, né, alguma coisa que aconteceu em casa que o aluno traz. Todo dia tem 1000 questões, né? Não acaba nunca. E ela me respondeu, não acaba nunca. Se você quer que acabe, você tem que procurar outro lugar para trabalhar. Porque a escola, ela é um lugar de conflito. Ela é um lugar de problema. Ela é um lugar de resolução de problemas. Sempre vai ter conflito na escola. Porque é um lugar de muitas relações, de muitos afetos, com diferentes realidades, diferentes indivíduos. É o lugar onde a criança, né, o adolescente, ele sai de casa, né, se afasta do pai e da mãe, dessas referências, para, né, no social, né, para estar se desenvolvendo socialmente. Então, é um lugar de problema, sim. E eu falei, meu Deus, e agora, né? E agora? Assumo ou corro? Assumi, estou até hoje. Mas foi nesse momento que eu também percebi, né, uma responsabilidade muito grande enquanto educadora, em desenvolver habilidades para resolver esses conflitos e para dar um suporte, para dar recursos para os educandos, para que eles possam lidar, né, com os conflitos, com as ameaças da vida. E, né, isso, a Andressa falou, a escola é um lugar de problema, mas pode ser também um lugar de relações que curam. E eu acho que, exatamente, concordo, e eu acho que é isso mesmo, né? Que a gente tem que buscar enquanto educador, que a escola seja esse lugar de proporcionar ferramentas para que os educandos lidem com essas adversidades, né? Como o Reich afirmava, né? Ele se preocupava como que a gente podia fazer para proteger, né, a saúde mental e o funcionamento orgânico das crianças, né, para capacitá-las para quando elas forem adultos, quando elas se tornem adultas, elas sejam protagonistas das próprias vidas e estejam aptas para realizar um mundo melhor do que o atual, sendo capazes de satisfazer as suas, né, os seus desejos e as suas estruturas sadias. Então, pensando, né, que era esse o desejo do Reich, basicamente, eu, né, pensando em tudo isso e com todas essas falas, falei, meu Deus, que baita responsabilidade que eu tenho. E como que eu faço isso? Como é que eu faço isso, então? Thalissa, como que eu faço isso? O que eu aprendi ao longo desses anos é que o autocuidado e a autorresponsabilidade do educador é imprescindível. O educador, ele precisa estar comprometido com o seu autocuidado ou e ser autorresponsável por isso, né? A Bela trouxe na fala dela, né, que cuidar de si mesmo é um pré-requisito para cuidar dos outros. Eu até anotei porque realmente, né, é isso, cuidar de si para poder cuidar dos outros. Também é inevitável que o educador ele faça esse percurso até a sua infância,
né, na sua condição de educando, porque essas questões vão aparecer, né, vão aparecer. Porque a gente se afeta, né, mexe com a nossa emoção, não é só no campo racional, eu vou ser uma educadora e vou resolver as coisas aqui. Né? Eu diria que é até um ambiente imprevisível, então as coisas pipocam e às vezes, né, você se afeta e vai lá numa feridinha sua, então você tem que entrar em contato para você entender também por que certos comportamentos ou certos perfis de alunos afetam muito mais do que outros. Então, isso é extremamente necessário, né, para que a gente consiga uma educação onde, né, a orgônia vai fluir livremente, onde as crianças vão poder ser livres e se expressar com liberdade, com espontaneidade, com autenticidade. E esse discurso, né, dessa educação mais libertária, ele é presente em muitas escolas, né, dependendo, claro, da proposta pedagógica, mas eu já vejo que ele está mais difundido. E agora, né, para finalizar, nos meus 2 últimos minutinhos, o que eu trago é assim, a gente fala muito, né, dessa necessidade de um outro olhar para a educação, de que as crianças e os adolescentes sejam protagonistas do próprio, né, da própria ensino-aprendizagem, de que eles possam assumir, né, se assumir nesse processo educativo e não ficar só como passivos ouvintes. E isso é muito bonito, né? Esse discurso é bonito, mas ele é facilmente romantizado. Porque daí o que eu vejo também como educadora? Como que eu vou pedir para um professor cuidar da sua... ter um autocuidado, cuidar de si mesmo, cuidar do seu corpo, cuidar das suas experiências, nas condições que os educadores têm? Né? Então, a gente fala de professores que precisam trabalhar o dia inteiro, enlouquecidamente, para ter um salário minimamente digno. Daí a gente fala de professores que chegam numa sala que tem 35 crianças ou adolescentes pendurados. Eu já entrei em salas que eu falava, meu Deus, por onde eu começo? Por onde eu começo? Eu não sabia nem por onde eu começar, porque era uma criança que estava ali, outra aqui, outra se socando. Então, né? Os professores, eles se encontram adoecidos. E daí eu falo para esses professores, gente, vamos cuidar das crianças, vamos cuidar do funcionamento orgânico das crianças, vamos acolher essas crianças, um olhar sensível, né? Um olhar sensível, com um olhar generoso, sabe? Fica uma coisa assim, cadê um olhar para os educadores? Para que eles possam ser multiplicadores desse olhar sensível, e não que eles possam ser só responsáveis, né, por uma coisa que eles não conseguem, né? Eu não consigo cuidar de mim quando eu preciso trabalhar 40 horas por semana dentro de sala de aula. Eu não, né? Porque é um trabalho muito exaustivo, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Eu não consigo cuidar de mim, né? Quando eu sou desrespeitada socialmente, né, nessa maneira, quando minha função é como se fosse uma função que é desse tamanho e, na verdade, ela é desse tamanhão. Né? Eu não consigo cuidar de mim quando eu não sou apoiada pela instituição de ensino onde eu trabalho. E essas instituições, qual a condição dessas instituições para cuidarem dos educadores também e cuidarem dos educandos, se muitas vezes não tem nem papel higiênico para usar na escola, né? Então, não tem tampa da privada na escola, porque senão os alunos arrancam. Então, o que eu quero dizer é que longe de querer cair num discurso, né, de responsabilizar os professores e romantizar, né, a educação, sem desmerecer a necessidade dessa discussão, mas o quanto ela precisa se ampliar para esse olhar cuidadoso para essas pessoas que são responsáveis por isso, que somos todos nós também, né? Aqui eu estou falando da escola, mas todo mundo aqui é educador a um nível, vai se deparar com uma criança, ou vai estar numa condição de estar ali no restaurante com a criança do lado gritando, e a mãe querendo enfiar a cabeça no chão, né? E daí, como que é o meu olhar, né, para essa situação? Então, é isso, trouxe mais perguntas do que respostas, e era essa mesma ideia de trazer mais questionamentos, né? Eu, nessa sociedade, enquanto indivíduo, como que eu me relaciono com tudo isso. E é isso, gente. Então, muito obrigada.